Olá! A gente usa milhares de palavras todos os dias, né? Quase sem pensar. Elas constroem nossas ideias, nossas conversas, o nosso mundo. Mas e se por trás de cada palavra existisse uma vida secreta? Um universo de significados, de regras que a gente não vê, de conexões que nem imaginamos. A proposta aqui é justamente desvendar alguns desses mistérios. E, para começar, uma pergunta que parece simples, mas que na verdade mexe com tudo que a gente acha que sabe. Será que uma palavra tem um significado só? De primeira tendência é dizer que sim, né? Aquele que está lá no dicionário. Mas a verdade é que a língua é muito mais viva, muito mais surpreendente do que parece. Para guiar a gente nessa exploração, temos um roteiro. Primeiro, vamos entender a diferença crucial entre significado e sentido. Depois, vamos investigar aquelas palavras que se disfarçam, que parecem uma coisa, mas são outra. Em seguida, vamos dar uma olhada nas relações de família entre as palavras, o poder que o contexto tem sobre elas e, para fechar, como escapar de algumas das armadilhas mais comuns da nossa língua. Vamos nessa? Nossa primeira parada é bem nessa fronteira entre significado e sentido. Muita gente usa os dois como se fossem a mesma coisa, mas aqui está o primeiro segredo. Um é a identidade da palavra, aquilo que está no dicionário. O outro é o personagem que essa palavra interpreta no grande palco da vida real. Pega, por exemplo, a palavra cachorro. Quando alguém fala, comprei um cachorro lindo, estamos no campo do significado. É um animal, literal, sem mistério. Agora, se a frase for, ele é chato pra cachorro, a palavra se transforma. Ela já não está falando do bicho, mas sim de intensidade, de algo que é muito. Isso é o sentido. É a mesmíssima palavra, só que vivendo duas vidas totalmente diferentes. E essa ideia de duas vidas leva a gente para um fenômeno ainda mais curioso. Palavras que são verdadeiras mestras do disfarce. Elas podem ter a mesma pronúncia, a mesma escrita ou quase a mesma, e ainda assim carregar significados que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. O nome técnico para esse clube de sósias com vidas diferentes é homonímia. Pensa nela como um grande guarda-chuva que cobre todas essas palavras que vivem pregando peças na gente, sabe? Soam iguais ou se escrevem igual, mas querem dizer coisas completamente distintas. O primeiro tipo são os homófonos. O som é idêntico. Se alguém falar a palavra cela, só dá para saber se é uma cela de prisão ou a cela de um cavalo pelo resto da frase. A escrita denuncia a diferença, mas na fala o contexto é o nosso único guia. A mesma coisa acontece com caçar um animal e caçar um mandato político. Depois vem os homógrafos. Aqui, a escrita é igualzinha, mas a pronúncia muda tudo. Olha o caso de almoço. Com o som do O fechado, o almoço é a refeição. Com o som do O aberto, eu almoço vira o verbo, a ação. É um detalhezinho no timbre da vogal que cria uma palavra nova. É uma mágica bem sutil da nossa língua. E para completar essa família tem a paronímia. Nesse caso, as palavras não são idênticas, mas são perigosamente parecidas, como se fossem primas. Essa semelhança na escrita e na pronúncia é uma fonte clássica de confusão, principalmente na hora de escrever. Olha só, cumprimento e cumprimento. Uma única letra de diferença separa uma medida de uma saudação. O mesmo vale para discriminar, que é tirar um crime de alguém, inocentar, e discriminar, que é separar, distinguir. E a diferença entre um perigo iminente, que tá para acontecer, e uma pessoa iminente, alguém importante. São armadilhas fáceis de cair, né? Ok, já vimos as palavras que se parecem umas com as outras. Agora, vamos entender como elas se relacionam pelo significado. Nenhuma palavra existe isolada. Elas fazem parte de uma grande rede, uma verdadeira árvore genealógica de sentidos. As relações mais famosas são a sinonímia e a antonímia. Sinônimos todo mundo conhece. Palavras com sentidos parecidos, tipo rosto e semblante. Mas aqui vai uma dica de ouro. Não existe sinônimo perfeito. A escolha da palavra certa sempre depende da intenção e do contexto. E os antônimos, claro, são os opostos: chegar e partir, amigo e inimigo. Para entender a próxima relação, vamos fazer uma pequena viagem no tempo lá para a infância. Uma brincadeira clássica daquela época é a adedanha ou stop. Pois é, aquela brincadeira ensinava, sem a gente nem perceber, um conceito linguístico super importante. E o conceito é este: a relação entre hiperônimos e hipônimos. Parece complicado, mas não é. O hiperônimo é a categoria geral, a gaveta grande, como animal. Já os hipônimos são os itens específicos dentro dessa categoria: gato, tartaruga, boi.
É uma relação de hierarquia, do mais geral para o mais específico. A categoria da dedanha era o hiperônimo. E agora, a gente chega no verdadeiro chefão de tudo isso: o contexto. É ele que manda no jogo. É ele quem decide qual dos muitos chapéus uma palavra vai usar, e ele tem o poder de virar o sentido dela de cabeça para baixo num piscar de olhos. Esse poder do contexto tem nome, é a polissemia. É como se fosse um superpoder de uma única palavra conseguir ter vários significados diferentes. E o interessante é que mesmo mudando de sentido, a palavra costuma manter a sua função. Um substantivo continua sendo substantivo. Por exemplo, ela só se adapta à situação. Vamos ver isso na prática com a palavra bolo. Se alguém fala, nossa, desculpa o bolo que eu te dei ontem, ninguém vai pensar numa sobremesa, certo? Nesse contexto, bolo quer dizer furar um compromisso, deixar alguém na mão. Mas aí, na mesma conversa, a pessoa emenda: a gente comeu um bolo delicioso na casa da Jéssica. Pronto, a palavra bolo voltou a ser, bem, um bolo, a comida. O contexto aqui é completamente diferente. E ainda cabe um terceiro uso. Tem um bolo de revistas para doar. Aqui, bolo já virou uma pilha, um amontoado. Então, olha só, faltar ao encontro, uma sobremesa e um monte de coisas. 3 contextos, 3 sentidos totalmente diferentes para uma só palavra. Isso é a mais pura polissemia em ação. E essa dança do contexto se manifesta de 2 formas: na denotação e na conotação. Denotação, D de dicionário, é o sentido literal, o real. Noite é o período sem sol. Fim. Já a conotação é o sentido figurado, simbólico. Na frase há dias que amanhecem noite, noite vira um símbolo de tristeza, de algo ruim. A gente usa essa camada extra o tempo todo para dar mais cor e profundidade ao que a gente fala. Bom, para finalizar, vamos aplicar um pouco disso na prática, porque entender esses conceitos todos ajuda, e muito, a não cair em algumas das armadilhas mais clássicas do português, aquelas que deixam muita gente em dúvida. A primeira grande armadilha, os 4 porquês. Mas vamos simplificar. Porquê separado é para começar a pergunta. Porquê junto é para dar a resposta. Porquê separado e com acento é quando ele aparece no finzinho da frase antes de uma pontuação. E o porquê junto e com acento é quando ele vira um substantivo, sinônimo de o motivo. A chave é pensar na função de cada um na frase. E a outra dupla que sempre gera dúvida: mal com L e mal com U. Aqui, a regra de ouro é infalível. Mal com L é sempre o contrário de bem, e mal com U é sempre o contrário de bom. Bateu a dúvida? É só tentar trocar na frase. Se bem encaixar, é mal com L. Se bom fizer sentido, então é mal com U. Simples assim, não tem erro. Então, depois dessa viagem pela vida secreta das palavras, fica uma reflexão. Qual palavra, para quem está ouvindo, nunca mais vai ser vista do mesmo jeito? É bom lembrar que as palavras não são só etiquetas paradas, elas são ferramentas vivas, que respiram, que se adaptam e dançam com o contexto. E entender isso não é só uma questão de gramática, é sobre se comunicar com mais precisão, com mais criatividade e com mais poder. Até a próxima.